Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente, no pressuposto de que é com a criação destes espaços de reflexão cidadã que certamente encontraremos algumas das preciosas forças para alterar o rumo dramático, preocupante em que se encontra a vida do nosso país. Vou abordar a questão do conceito e da gênese do Serviço Nacional de Saúde. A criação do Serviço Nacional de Saúde foi uma das maiores realizações políticas, sociais e humanísticas do nosso regime democrático, resultante da Revolução de 25 de Abril de 74. Em cerca de 20 anos, o SNS transformou de forma radical os nossos indicadores de saúde, tendo obtido o amplo reconhecimento internacional de que o relatório da OMS relativo à Classificação Mundial da Saúde, divulgado no início de 2001, foi uma inequívoca demonstração, colocando o nosso país nos primeiros lugares mundiais de desempenho. Posteriormente, sucessivos documentos internacionais vieram reconhecer os excelentes indicadores de saúde atingidos, sendo os mais recentes os relatórios da OCDE nos últimos 2 anos. A saúde sempre constituiu uma das preocupações centrais da nossa sociedade e já em 1919, na Primeira República, foram instituídos os seguros sociais obrigatórios, tendo o nosso país sido um dos mais avançados neste tipo de medidas, mas que acabaram por ser liquidados com a instauração do fascismo em 1926. A degradação acentuada de todas as áreas sociais e a ausência de qualquer garantia de acesso aos cuidados de saúde determinou diversas movimentações no final da década de 1950. Em 1958, numa das sessões da então Assembleia Nacional, um dos chamados deputados, Dr. Mélio Castro, efetuou uma intervenção sobre a proposta de lei da Previdência apresentada pelo governo ditatorial e referiu a dado passo, e passo a citar: talvez não tenha sido considerado que, em face das carências graves e extensas que temos ainda em várias regiões, em algumas camadas da população, o Serviço Nacional de Saúde seria já um grande passo quando assegurasse a todo o país não só a cobertura médica curativa elementar, ou seja, o doente grave poder recorrer com prontidão ao médico, ao medicamento e ao hospital. Citei. Estas discussões nos órgãos de cúpula do próprio regime fascista, protagonizadas por elementos menos obscurantistas, derivavam já das amplas movimentações médicas que no ano anterior se tinham iniciado em vários pontos do país, exigindo profundas mudanças em toda a estrutura assistencial e no seu estatuto profissional. A importância que o setor da saúde suscitava para a ditadura estava bem expressa no facto de depender de uma subsecretaria de Estado do Ministério do Interior. Logo que os meios do regime se aperceberam da amplitude do movimento, procuraram várias ações de antecipação, nomeadamente a criação pela primeira vez do Ministério da Saúde. Os cuidados de saúde eram, na altura, integralmente pagos, e os cidadãos que não possuíssem meios económicos para proceder ao seu pagamento tinham de obter um atestado de indigência na respectiva junta de freguesia. Os serviços de saúde com capacidade de resposta resumiam-se aos hospitais existentes nas principais cidades do país, Lisboa, Porto e Coimbra. Essas movimentações médicas constituíram um corajoso desafio às pesadas restrições repressivas impostas pela ditadura e vieram impor uma alteração de rumo num setor tão delicado como é a saúde. Nesse sentido, foi decidido nas assembleias realizadas proceder à elaboração de um relatório onde fosse desenvolvida uma abordagem diagnóstica e programática sobre as várias dimensões desse problema social fundamental. Como o fascismo proibia qualquer discussão sobre aspectos de política governamental, os principais líderes do movimento tiveram de alterar a designação do relatório para relatório sobre as carreiras médicas. Com esta designação, a censura inteligente do regime considerou que se tratava então de uma abordagem corporativa e autorizou a sua publicação em 1961. A leitura desse documento permite verificar com facilidade que o seu objetivo fundamental foi exigir a criação de um Serviço Nacional de Saúde muito inspirado na referência internacional então em ascensão que era o NHS britânico. O seguinte extrato do relatório sintetiza bem aquilo que estava no seu núcleo motivador, e passo a citar: tudo deverá convergir para a realização desta finalidade suprema. O Serviço de Saúde deve garantir a qualquer indivíduo, no momento necessário, os cuidados médicos de que precisa. Isto é, todos os portugueses, económico ou social,
têm o direito ao mesmo nível de tratamento, à fruição das mais modernas e eficientes técnicas, aos mais complexos e dispendiosos métodos de diagnóstico e terapêutica. Citei. Naturalmente, para existir um serviço de saúde de elevada qualidade, era necessário dispor de médicos dotados de uma grande diferenciação técnico-científica e com patamares de formação contínua muito exigentes. Por isso, a abordagem complementar à estruturação urgente das carreiras médicas. Foi, de facto, o primeiro documento doutrinário a surgir na defesa fundamentada de um Serviço Nacional de Saúde e que tornou irreversível a evolução para esta medida social de enorme alcance civilizacional. Daí uma referência aos principais artífices do citado relatório. O professor Jorge Horta, então bastonário da Ordem dos Médicos, o professor Dr. Miller Guerra, relator do documento, Dr. Albino Aroso, Dr. Mário Mendes e Dr. António Velhotas. Em 71, ainda em pleno regime ditatorial, o então secretário de Estado da Saúde, professor Gonçalves Ferreira, desencadeou uma reforma que produziu uma viragem no nosso sistema de saúde, dispondo da contribuição fundamental do então Diretor-Geral da Saúde, Dr. Arnaldo Sampaio. Nesse período, foram implementados os primeiros centros de saúde, ainda que em número muito escasso. Foram definidos os princípios de uma rede hospitalar pública e publicado o primeiro diploma das carreiras de profissionais de saúde. É justo salientar que esta reforma lançou as primeiras bases daquilo que viria a ser, uns anos mais tarde, o Serviço Nacional de Saúde. A restauração da democracia em abril de 74 determinou a natural e inevitável eclosão dos múltiplos movimentos sociais. Em 1975 foi criado o Serviço Médico à Periferia, integrado pelos jovens médicos policlínicos que, durante um ano, eram colocados em zonas rurais e interiores do país com o objetivo de promover o acesso universal aos cuidados de saúde por parte das populações. Esta medida, que esteve em vigor até 1983, permitiu colocar em funcionamento múltiplos hospitais concelhios e centenas de chamados postos médicos. Esta foi uma medida fundamental que contribuiu para a inevitabilidade de se evoluir para a criação do SNS. Em 1976, a aprovação da Constituição da República consagrou a existência do Serviço Nacional de Saúde através do seu artigo 64º. Aí é claramente definido que o direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Em 1979, foi publicada a Lei nº 56 de 79, em 15 de setembro, que estabeleceu a criação do Serviço Nacional de Saúde. Esta lei, aprovada pela Assembleia da República, teve no Dr. António Arnaud o seu mais dinâmico construtor, o que explica ter passado a ser designada como Lei Arnaud e ele apelidado de pai do SNS. A hostilidade política ou ideológica ao SNS desde cedo ficou bem evidenciada quando, em 1982, um governo de coligação, novamente, PSD-CDS, tendo como primeiro-ministro o Dr. Pinto Balsemão, decidiu, através do Decreto-Lei 254/82, e a pretexto de transformar as administrações distritais dos serviços de saúde em administrações regionais, revogar 46 artigos da Lei de Bases do SNS. No entanto, em 1984, o Tribunal Constitucional, através do Acórdão nº 39/84, declarou inconstitucional o referido Decreto-Lei. Aliás, já em janeiro de 1982, esse mesmo governo tinha tomado a medida de criar as chamadas taxas moderadoras. E em 1985, o Tribunal Constitucional declarou também inconstitucional esta medida, dado que a redação do artigo 64 da Constituição ainda não tinha inserido a palavra tendencialmente antes do gratuito, o que veio a acontecer posteriormente numa das revisões constitucionais. Em 1984, o então Ministro da Saúde, António Maldonado Boneira, tomou a decisão de criar a então Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, tornando-se um dos poucos países do mundo, na sequência das conclusões da Conferência de Alma-Ata, realizada pela OMS em 78, mas dizia eu, tornou-se um dos poucos países do mundo que definiu uma estratégia de dinamização organizada deste nível de prestação de cuidados. Esta medida, conjugada com a criação da carreira médica de clínica geral, enquadradora dos médicos de família, 2 anos antes pelo então Secretário de Estado, Dr. Paulo Mendo, foram determinantes na consolidação do projeto e do conceito do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo dos anos, o SNS tem sido o serviço público que melhores resultados tem apresentado e, ao mesmo tempo, aquele que tem sido alvo das mais agitadas campanhas tendentes ao seu descrédito e consequente liquidação.
Primeiro foi a intensa campanha de que era sinónimo de estatização e coletivização, mas à medida que os dados foram sendo conhecidos, tornou-se evidente que Portugal era dos países mais desenvolvidos que possuía uma das mais baixas despesas públicas. Em seguida, foi a suposta gratuitidade dos cuidados de saúde, como se as verbas dos orçamentos de Estado não derivassem dos impostos pagos pelos contribuintes. Numa fase posterior, surgiu a grande campanha ideológica de diabolização da gestão pública e a frenética propaganda sobre a natural superioridade da gestão privada. Mais recente, as cassetes passaram a tocar uma nova versão da música neoliberal, que o SNS, bem como as outras políticas sociais, não são sustentáveis e que deveria ser adotada uma abordagem de sistema de saúde em vez da SNS. Os mesmos atores políticos e económicos que clamavam pela natural superioridade da gestão privada até surgiram, há poucos anos atrás, a exigir a nacionalização dos bancos falidos, não só no nosso país, como noutros. A falência de múltiplas entidades bancárias e de grandes empresas multinacionais em diversos países, a começar pelos Estados Unidos, veio desfazer integralmente este mito. Por outro lado, há que sublinhar, de acordo com a síntese elaborada pelo economista de saúde argentino Federico Tobar, as diferenças marcantes, nucleares, entre a gestão privada e a gestão pública. A gestão privada existe para maximizar o património dos acionistas. A gestão pública existe para atingir uma missão que é considerada socialmente valiosa. O rendimento da gestão privada é obtido a partir da venda de bens e produtos e a receita da gestão pública é através de um sistema tributário e de doações. Na gestão privada, o resultado financeiro é o critério do bom desempenho. E na gestão pública, o critério de bom desempenho são a eficiência e a efetividade no cumprimento da missão. E, finalmente, na gestão privada, é procurada a identificação de capacidades para a criação de valor e na gestão pública são identificadas melhores alternativas para cumprir a missão. No nosso país, as mesmas personagens que apregoam a insustentabilidade das políticas sociais são os mesmos que vão pagar os impostos no estrangeiro, debilitando deliberadamente a capacidade de ação do Estado na adoção de medidas de coesão social. Simultaneamente, a concepção de sistema, em vez de serviço, é outra forma de atingir os alicerces do SNS e de procurar, por uma via dissimulada, o seu desmoronamento. O ex-ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, durante o exercício destas funções, proferiu afirmações a 23 de 10 de 2004, numa iniciativa de debate onde participou, onde referiu que a reforma estrutural que estava em curso tinha por base uma mudança estratégica. As palavras são dele. E uma mudança estratégica do conceito de serviço para o Sistema Nacional de Saúde, atribuindo-lhe ainda a importância de uma mudança de paradigma. Tendo demonstrado de forma bem elucidativa o seu ódio político e ideológico ao SNS, este então ministro acabou por confessar quais os objetivos reais subjacentes a estes trocadilhos de terminologias. Mais recentemente, um estudo divulgado pela Business School do Porto apresentou um conjunto de propostas com largos anos de existência no programa neoliberal, que levadas à prática significariam também a substituição do conceito de serviço pelo de sistema. O artigo 64 da Constituição da República é bem claro na sua definição ao consagrar que o direito à saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde e não por via de um sistema. É óbvio que sabemos que um sistema de saúde engloba todas as estruturas prestadoras, desde os serviços públicos aos privados e aos de caráter social não lucrativo, mas o conceito claro de direito à saúde é aquele que permite respeitar os princípios consagrados no artigo 64 da Constituição da República e que faz dele o instrumento operacional fundamental, decisivo, para assegurar o acesso geral e universal aos cuidados de saúde. A defesa consequente do SNS implica um permanente empenho na sua dinamização e na sua adequação às novas respostas que têm de se dar aos problemas de saúde cada vez mais complexos. Uma perspectiva imobilista de defender somente o conceito, sem ter em conta a realidade difícil em que ele se insere, seria desastroso para a sua continuidade como fator central de equidade e de coesão social. O SNS
Ainda consigo lembrar. O SNS necessita de uma gestão pública transparente, de avaliação e de responsabilização das administrações dos serviços, de um conjunto urgente de medidas que conduzam à eliminação das nomeações clientelares, além de ser expurgada de promiscuidades enxertadas das lógicas privatizadoras e mercantilistas. No momento em que retornam os conceitos de caridadezinha, aviltantes da mais elementar dignidade humana, o SNS e as restantes políticas públicas definidoras do Estado Social assumem um papel determinante em todo o contexto de progresso social. Apesar do horizonte político sombrio que temos pela frente, o SNS e o Estado Social estarão, seguramente, entre os principais instrumentos de superação da atual crise. Muitíssimo obrigado.